De rádio de pilha a câmera de celular, como o Japão se tornou referência em tecnologia de áudio e imagem. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Você já ouviu falar que o Japão tem uma tecnologia de ponta? Que os japoneses é um dos países mais tecnológicos do mundo. E hoje a gente vai falar sobre isso. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu acho interessante você acompanhar até o final. Deixe seu joinha, chicotada no like, splash, seu comentário embaixo, se inscreva no nosso canal, que aqui a gente traz muita informação. Se quiser ajudar o canal, tá passando aí o Pix, na descrição e no comentário fixado tem nossas contas bancárias com Pix. Você ajuda se quiser e se puder. Na descrição desse vídeo tem o nosso link do nosso grupo do WhatsApp do canal e o link do nosso canal de música. Se inscreva lá. As Olimpíadas, eu estou lendo a matéria. As Olimpíadas de Tóquio chamam a atenção para a tradição do Japão, mas também para a tecnologia do país. Foi de lá que surgiram diversas inovações que ganharam o mundo. Na área de áudio, por exemplo, as invenções como o Walkman e o CD foram de lá que surgiram. No setor de vídeo, o país está ligado à criação do VHS e do DVD, que também foi criado lá. Há ainda a tradição japonesa na fotografia. Quem nunca entrou naquelas lojinhas da Fuji, da Kodak, para tirar uma foto? Eita, japonesada! E ver aqueles japoneses tudo trabalhando. Hoje em dia é difícil, né? Ver japonês fazendo filmagem de casamento, tirando foto. Hoje a tecnologia, você mesmo faz tudo no celular. Boa parte das criações surgiu nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945, ano de 1945. O período após o conflito marca uma reconstrução da indústria japonesa. Apesar disso, a relação do país com a tecnologia vem de alguns anos antes de 1945. O professor Marcelo Zufo, coordenador do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da Universidade de São Paulo, USP, aponta que o Japão já desenvolvia suas primeiras televisões antes da guerra. Abre aspas. A história da TV na Ásia foi concomitante com a história ocidental. Os japoneses foram muito pioneiros em transmissões de TV ainda nas décadas de 30 e 40, afirma. Ele aponta, no entanto, que um dos momentos mais importantes para o país se tornar o que é hoje foi a invenção do transistor, usado para controlar a corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Criado no ano de 1946 pela empresa americana de pesquisa Bell Labs, o transistor foi um avanço em relação aos aparelhos com válvula, como rádios, que eram maiores e consumiam mais energia. Com a nova solução, os aparelhos ficaram mais portáteis, menores, e puderam adotar pilhas em vez de tomadas. Zufo diz que o cofundador da Sony, Akio Morita, percebeu que os japoneses eram aficionados pelo rádio transistorizado, o famoso rádio de pilha. Segundo o professor, isso levou o executivo a licenciar a patente do transistor junto à Bell Labs para criar o rádio na sua empresa. A Sony virou a Sony fazendo radinho transistorizado, resume Zufo. A invenção do VHS. Anos depois, dois padrões de vídeo inventados no Japão disputaram a preferência dos consumidores, VHS e Betamax.
Como sabemos hoje, o primeiro lançado no ano de 1976, que foi o ano que eu nasci, superou o criado em 1975, o ano que a minha esposa nasceu. Segundo Edson Watanabe, professor de engenharia elétrica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de engenharia, com a sigla chamada COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o Betamax era melhor que o VHS em termos técnicos. Porém, a disputa pendeu para o outro lado por conta de uma decisão de sua criadora. Abre aspas, o VHS era da empresa JVC, que abriu a patente. Quem quisesse fazer, podia. E a Sony, criadora do Betamax, estava segurando porque ela queria ganhar dinheiro também com a patente. Explica. Com o passar dos anos, o padrão de fita magnética perdeu espaço para o disco óptico. O CD foi lançado ao público no ano de 1982 pela japonesa Sony e a holandesa Philips. Nem sabia que a Philips era holandesa. Por isso que é bom a gente ler essas matérias. A gente aprende também. A Toshiba e a Panasonic, outras duas empresas japonesas, também contribuíram para o desenvolvimento do DVD, apresentado no ano de 1996. Foi quando surgiu o DVD. Você lembra? 1996? Abre aspas. Quando fizeram o CD, era um negócio gigantesco colocar 700 MB num disquinho. Mas o pessoal viu que para um bom filme você precisava de mais, de uns 4 GB. Depois inventaram o DVD. Lembra Watanabe? Arigato! O surgimento do Walkman. Do Japão também veio o Walkman. Quantas vezes você ouviu o Walkman indo para o trem trabalhar, no ônibus? Hoje ninguém mais usa Walkman, tudo é no celular, como eu estou gravando esse vídeo. Então, do Japão também veio o Walkman, o tocador portátil que permite ouvir fitas cassete. A Sony, que comercializou de 1979 a 2010. Então o Walkman surgiu no ano de 1979 e foi comercializado até o ano de 2010. Daí para lá foi desaparecendo o Walkman. Eles afirmam ter vendido incríveis 385 milhões de unidades do aparelho. Venderam 385 milhões de Walkman desde a sua criação. Durante o desenvolvimento do produto, executivos da empresa acreditavam que ele não devia levar esse nome. Uma das alternativas consideradas foi disco jogger. Já pensou você chamar? Eu estou ouvindo aqui no meu disco jogger. A gente se acostumou tanto com o Walkman, seria uma coisa muito triste chamar o Walkman de disco jogger. Apesar que nem usava disco, né? Era uma fita cassete, aquelas fitas cassete. Eu cansei de enrolar na caneta para não ficar rodando com o dedo. Então uma das alternativas considerada foi chamar o Walkman de disco jogger, em uma tentativa de atrair consumidores com dois termos que eram muito populares na época. Morita, então, presidente da Sony, vetou a proposta, mas as unidades da empresa em outros países adotaram o nome de Sodabolt. O Walkman só foi escolhido com o nome global do aparelho no ano de 1980, quando o termo se tornou conhecido nos demais locais por conta de turistas que visitavam o Japão.
Para Tiago Tavares, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, a FEEC, da Universidade de Campinas, Unicamp, a importância do Japão na tecnologia da música não se restringe aos tocadores. Segundo ele, o país também contribuiu com mudanças de instrumentos musicais. Um dos exemplos é o da Yamaha. Quem não conhece Yamaha, a marca Yamaha, que licenciou a patente da síntese FM, um tipo de sonoridade criada por um professor da Universidade de Stanford. Por exemplo, por um tempo essa foi uma das patentes mais lucrativas da história da Stanford. Isso também foi uma coisa que a Yamaha botou em muitos teclados e ficou tão patente que virou o som típico dos anos 80. Essa sonoridade pode ser observada em faixas clássicas da década, como em Take On Me. Quem não lembra dessa música, da Take On Me, da banda norueguesa A-ha? Você lembra do A-ha? Quem lembra aqui, coloca aí nos comentários. E a música Take On Me, Take On Me. E The Final Countdown, The Final Countdown, da banda sueca Europe. Essa eu não lembro. Banda sueca Europe. Se você lembra, coloca aí nos comentários. Da câmera analógica ao celular. Aê, tá chegando no celular. O Japão tem uma ligação de mais de um século com câmeras fotográficas. O primeiro modelo japonês voltado ao consumidor comum foi a Sherry, lançada no ano de 1903 pela Konica. Basicamente, a máquina usava a tecnologia desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, porém, ter preço mais acessível que os modelos importados, ela logo ganhou espaço entre os consumidores japoneses. Para Fernando Pereira, fotógrafo, jornalista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a cultura do Japão contribuiu para o país se tornar um importante centro da área da fotografia. Abre aspas. A expressão da cultura japonesa é mais visual que verbal. Exemplo maior são os ideogramas. Um símbolo muitas vezes contém não só uma palavra, mas uma ideia inteira. Outro exemplo são os mangás. Quem não conhece os mangás, né? Desenhos japoneses, contar histórias com mais desenhos do que texto explica. Tem muita gente que gosta de mangás, né? Nos anos seguintes, surgem empresas como Canon, Nikon e Olympus. Quem nunca teve uma dessas três marcas aí, máquina de fotografar? Canon, Nikon e Olympus, que lançam suas primeiras câmeras, ainda analógicas e mais avançadas para a época, nas décadas de 1930 e 1940, nos anos de 1930 e 1940. A Canon criou o protótipo de sua primeira câmera, batizada de Canon, em 1934, no ano de 1934. Porém, o primeiro modelo a ser produzido para os consumidores foi a Hansen Canon, lançada no ano de 1936. No mesmo ano, era lançada a primeira câmera da Olympus. Eu falei Olímpicos, né? Mas na verdade a câmera chama Olympus. Olímpicos é tênis, né? Marca de tênis. A fabricante afirma que a Semi-Olympus, um modelo de alto padrão, era vendida a 103 ienes, período em que o salário mínimo japonês era de 75 ienes. Caramba, então se você fosse comprar uma máquina fotográfica da Olympus, de alto padrão,
você gastava quase praticamente, você tinha que, né, gastava mais que o salário mínimo japonês, que a máquina custava 103 ienes e o salário mínimo japonês 75 ienes. Então quem ganhava salário mínimo no Japão para comprar essa máquina de 103 ienes era muito difícil. O grande salto da indústria fotográfica japonesa acontece após a Segunda Guerra. A Nikon, por exemplo, cria a Model 1, sua primeira câmera, no ano de 1948. Os Estados Unidos deram um aporte financeiro ao Japão, como recuperação aos danos causados pelo conflito. Você sabe que os Estados Unidos lançou lá 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então acho que para ajudar, né, depois de tacar essas bombas nucleares, eles deram uma ajuda financeira para o Japão se recuperar e se reconstruir. Então, os Estados Unidos deram um aporte financeiro, né, ao Japão como recuperação aos danos causados pelo conflito. E a indústria de equipamentos ópticos e fotográficos recebeu também incentivos financeiros, dinheiro, diz Pereira. Na década do ano de 1970, a indústria fotográfica japonesa avançou novamente com o aprimoramento da óptica e da eletrônica, o que permitiu uma melhoria na qualidade das câmeras. Mais tarde, esses dispositivos se integraram com os celulares. Olha lá os celulares. No ano de 1999, a empresa japonesa Kyocera lançou o primeiro celular com câmera. O primeiro celular com câmera. O Visual Phone VP210 era capaz de armazenar 20 imagens em sua memória e enviá-las por e-mail, que é 20 fotos, não fosse 20 fotos. O dispositivo também permitia enviar fotos em tempo real durante ligações, mas a capacidade estava longe das chamadas de vídeo atuais, que hoje você vê a pessoa por vídeo. Segundo a fabricante, a tela de 2 polegadas do VP210, que é o modelo aqui do celular, podia exibir apenas 2 fotos por segundo. O Japão de hoje, nos últimos anos, o Japão ganhou uma concorrência maior de China e Coreia do Sul, da China e da Coreia do Sul, em especial nos mercados de smartphone, né, os telefones celulares e televisões mais modernas. E ao mesmo tempo, os japoneses têm investido em outras áreas. Uma delas é as baterias. O objetivo dos pesquisadores é criar soluções que ofereçam energia por mais tempo e com dispositivos menores. Abre aspas. Eles estão saindo dessas tecnologias de lítio, bateria de lítio, e migrando para outros materiais. Primeiro, porque o lítio é raro. Além de ser raro, é tóxico e tem uma série de problemas ambientais, destaca Jorge Tomioka, professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas à Universidade Federal do ABC, UFABC. O professor explica que a ideia é adotar outros materiais, como o magnésio. Segundo ele, a fundação poderá fazer, por exemplo, com que a bateria de um celular dure 1 semana sem você recarregar. Já pensou? Se conseguir avançar nessa empreitada, o Japão poderá se tornar ainda mais importante no futuro dos aparelhos eletrônicos. Ficou longo o vídeo, mas eu creio que para você ficou muito legal e especial. Compartilhe esse vídeo interessante com outras pessoas, deixe seu joinha, chicotado no like, seu comentário embaixo, se inscreva no nosso canal, que a gente traz muito assunto para vocês ficarem bem informados. Fui!